Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos. Terminamos então o capítulo 13 do Evangelho e vamos iniciar hoje o capítulo 14 com o tema Honrai a vosso pai e a vossa mãe. E vamos fazer uma abordagem em relação ao primeiro item, que é piedade filial. Logo de cara, nós podemos observar aqui que Kardec chama a nossa atenção com esse estudo neste capítulo que nós vamos fazer a respeito desse quarto mandamento: honrai a vosso pai e a vossa mãe. E o termo utilizado no início, honrai, o verbo aqui, ele nos chama a atenção, porque poderia ter constado ali apenas amar ou amai a vosso pai e a vossa mãe. Nós compreenderíamos, mas o termo lá no Decálogo é honrai o vosso pai e a vossa mãe. Isso nos chama a atenção porque nos pede um compromisso maior. Um compromisso maior em relação àqueles que aceitaram nos receber aqui, nessa nova experiência material, nessa nova reencarnação. Então nós temos aos nossos pais um dever que vai além do sentimento de amor, um dever de respeito, um dever de gratidão, um dever de reconhecimento da disposição que tiveram para nos receber aqui. É lógico que nós vamos fazer uma análise dessa consequência de honrar vosso pai e vossa mãe, do filho para com os pais. Mas nós não somos ingênuos de não lembrarmos que muitos pais negligenciaram na sua atividade, negligenciaram no seu dever do cumprimento da missão que foi dada de receber em seus braços, receber em seus lares uma nova criaturinha, um espírito antigo em mais uma oportunidade de aprendizado e de reencarnação. Então, tem todas essas situações que durante esse capítulo nós vamos fazer algumas análises sobre esses fatos. Mas agora aqui nós devemos nos ater a essa questão do verbo honrai. Está muito além de simplesmente amar. Então, nós entendemos na sequência. Eu quero fazer a leitura de duas passagens que nós encontramos nos evangelhos de Marcos, Lucas e Mateus. Está lá também no Decálogo, que encontramos em Êxodo, no Antigo Testamento. Vós sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não furtareis, não prestareis falsos testemunhos, não fareis mal a ninguém, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Essa é a primeira passagem. Na segunda, honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Nessa segunda passagem convém uma análise, uma reflexão em relação a essa promessa que foi dada aos homens naquela primeira revelação, no Decálogo. Porque nos chama a atenção esse quarto mandamento, dizendo que nós, honrando nosso pai e nossa mãe, que nós vamos viver longo tempo sobre a terra, que o Senhor nosso Deus nos dará. É a recompensa, a promessa naquele tempo. Mas naquele tempo, essa promessa ela tinha que ser algo bem material. E o propósito do povo hebreu, daqueles que seguiam Moisés, naquela oportunidade, era em busca da terra prometida. Então aqui foi dado um estímulo, um início, para que, através dessa promessa,
da recompensa da terra prometida, tivesse um elemento a mais para respeitarem, para amarem, para cuidarem, para serem gratos dos pais, do respeito, do cuidado com os pais. Então, essa era a promessa naquele tempo. Com Jesus, depois, nós podemos fazer uma outra interpretação, porque compreendemos que a humanidade, ao tempo de Jesus, já estava suficientemente madura para receber um novo ensinamento, para dar um passo a mais nos ensinamentos espirituais. Com Moisés, a promessa era a terra prometida, lógico, para aquele povo agricultor agrário, nada mais valioso do que um pedaço de terra. Com Jesus, que já nos ensinava a buscar a nossa essência espiritual, já nos preparando para as diversas moradas na casa do Pai, o ensinamento de Jesus era muito mais profundo. Então, o que nós encontramos em Jesus, a promessa de Jesus é a recompensa na vida espiritual, na vida eterna, naquela vida que nós nos deparamos quando nós renovamos os nossos valores, as nossas virtudes, os nossos entendimentos, edificando o reino de Deus em nós. Esse foi o ensinamento de Jesus. Então, tratando com bondade, tratando com amor, respeitando, tendo gratidão com os nossos pais, cuidado com eles, nessa fase delicada da vida, que é a fase da velhice, como é importante a presença de um filho, né, ao lado do seu pai nessa fase, da sua mãe. Então, através desse cuidado, desse entendimento, nós vamos nos renovando, melhorando, estimulando o sentimento do amor ao próximo, nos cuidados com os nossos pais, e assim nós vamos preparando uma morada de felicidade, de alegria, porque na pátria espiritual, porque aquele que pratica o bem receberá o bem, aquele que semeou o mal, a indiferença, colherá o mal, o sofrimento, as dores. Então, nós vemos aqui com Jesus esse outro entendimento muito mais profundo do que foi dado lá na época de Moisés. Na análise, na sequência, que é muito rico, que nós vamos estudar aqui neste capítulo, a questão da piedade filial nos remete à necessidade do cuidado com os nossos pais. Esse cuidado que o dever nos convida, nos chama, o dever moral de cuidar. Nós vemos na nossa realidade muitas pessoas que são abastadas, os filhos abastados, que na velhice deixam os seus pais ainda numa situação difícil economicamente falando, porque prestam apenas o mínimo necessário para a manutenção dos seus pais. Então nós vemos aí que existe uma grande ingratidão em relação a esse cuidado, essa piedade que devemos ter em relação àqueles que nos receberam e cuidaram de nós. É lógico que todos nós estamos numa experiência reencarnatória e buscamos melhorar sempre o nosso comportamento. É lógico que muitos de nossos pais tiveram na sua infância uma infância difícil, uma vida dura, né? É só lembrarmos dos nossos pais, lembrarmos dos nossos avós, das dificuldades que eles tiveram, do acesso à educação quase nula muitas vezes, do acesso ao trabalho, o trabalho rude, da dificuldade de relacionamento, da maneira como foram tratados também pelos avós, bisavós, e depois, na sua oportunidade, na sua hora de exercitar a grande missão de ser pais, deixaram a desejar. É uma realidade.
que pode ser que muitos de nós passamos por isso. Mas isso não justifica que nós acalentamos em nossa intimidade o mau sentimento em relação aos nossos pais. Precisamos colocar em pauta, precisamos colocar em aprendizado os ensinamentos de Jesus. Amar o próximo. Amar significa compreender. Amar significa entender. Então precisamos buscar no comportamento que nossos pais tiveram, quando não foram muito bons em relação a nós, entender por que agiam daquela maneira, as dores por que passavam, a educação que tiveram, as dificuldades ferrenhas que precisaram enfrentar. Então que tudo isso sirva de entendimento para nós hoje, para que a gente não acalente maus sentimentos em relação ao nosso pai. Muitas vezes, muitos de nós fomos abandonados pelo pai ou abandonados pela própria mãe. Eles tiveram seus motivos lá atrás. Não justifica o ato que tiveram. O fato de deixarem os seus filhos nas mãos de outras pessoas, a falta de cuidado que esses filhos também receberam na mão de outros, porque, queiram ou não queiram, o amor filial do pai e da mãe em relação aos seus filhos é diferenciado. Existe ali um amor que deve ser nutrido, que deve ser estimulado, o acolhimento aos seus filhos. Mas esses pais que decidiram e tomaram essa atitude de renegarem os próprios filhos, eles terão as consequências deles. As consequências virão, mas que essas consequências façam parte das leis de Deus e não da nossa. Para os filhos que passaram por essas situações, que possam compreender tudo isso que nós estamos falando aqui, e nesse dia, propositadamente, hoje é dia das mães, que nós possamos superar a mágoa, o rancor, muitas vezes o ódio que nós nutrimos pela falta da presença dos pais, que nós queríamos muito ao nosso lado durante a nossa infância, que possamos suprir essa mágoa e entender que eles agiram daquela maneira devido às circunstâncias evolutivas que se encontravam e que nós precisamos agora pedir a Deus que os abençoe, pedir a Deus que os proteja, pedir a Deus que nos dê a força necessária para livrar da nossa intimidade o sentimento da mágoa e do ódio que nos prejudica, principalmente em relação aos nossos pais, aos pais negligentes. Que nós não fiquemos nutrindo em nossa intimidade esses sentimentos que nos fazem mal. E que vamos amadurecendo a ideia para reatar os laços com os pais negligentes, se ainda for possível, se eles ainda estiverem presentes aqui nessa existência conosco. Se nós tivermos essa oportunidade, sabendo aonde estão, que nós tenhamos a coragem de entrar em contato com eles e de conversar, de reaproximar os laços. Precisamos fazer a nossa parte na condição de filhos para esses pais negligentes e que tudo isso que nós passamos sirva de aprendizado em relação ao nosso comportamento sobre os nossos filhos, porque também estamos muitos de nós na condição de pais e de mães hoje, e não vamos permitir que os erros cometidos pelos nossos pais sejam repetidos por nós em relação aos nossos filhos, que possamos ter aprendido com as dores que sentimos, com as ausências que sentimos,
com mau comportamento exemplificado muitas vezes pelos nossos pais, para não agirmos dessa maneira em relação àqueles que estão sob nossa proteção hoje, que possamos ser melhores. Mas nós só vamos conseguir isso se nós nos esforçarmos para tirar de nós o mau sentimento que nos impedem ainda hoje de sermos bons pais. Que tenhamos essa reflexão em nossa intimidade. E esse foi o nosso primeiro encontro, as nossas primeiras análises sobre esse capítulo tão importante que nós encontramos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Honrai vosso pai e vossa mãe. Vamos dar continuidade aos nossos estudos nos próximos encontros e vamos assim refletindo cada vez mais em relação a essa valiosa missão que Deus nos confiou, a missão de sermos pais, de sermos mães. Que grata satisfação de recebermos em nossos braços irmãos que lá atrás podem ter errado muito conosco e hoje temos a grata oportunidade de recebê-los como filhos e que nós também possamos ter tido a oportunidade de termos errados com eles em outras oportunidades. E hoje nós vamos ter a oportunidade de reatar esses laços, os laços do perdão, da compreensão e do entendimento com os nossos filhos, na busca da missão importante, que é a missão de sermos pais. Meus amigos, vamos à oração de encerramento? Mestre Jesus nos abençoe e nos proteja sempre. Que possamos, através desse estudo, compreender como é gratificante a missão que nós recebemos, a missão da paternidade e da maternidade. Que tenhamos forças para colocar isso em prática em nossa existência, junto de nossos filhos e junto dos nossos pais. Que os vossos ensinamentos estejam sempre em nossa mente e que assim possamos superar as dificuldades do relacionamento e caminharmos na vossa direção. Assim seja. Meus amigos, até o próximo encontro.